O mundo dos sonhos é um mundo onde cultivamos a manifestação física. O mundo dos sonhos é o nosso acesso ao Éden de Deus. É um lugar onde negociamos. O futuro é criado no mundo dos sonhos. Na verdade, as pessoas não sabem que é no mundo dos sonhos que o futuro é feito. Santos perfeitos. Nesta mensagem, o pastor John Anosike aborda algo que muitas pessoas vivenciam, mas raramente compreendem: os sonhos. A Bíblia mostra que Deus pode falar à noite, mas sem entendimento, o que é revelado pode ser facilmente ignorado. Então, neste ensinamento, o pastor John explica o que os sonhos podem significar e por que alguns deles não devem ser levados de ânimo leve. Ouça atentamente esta mensagem e preste atenção. Deixe-me mostrar algo para você. Se você já se viu em um sonho lutando, você está sempre lutando contra um certo espírito, ou algo está lutando contra você, ou você está lutando contra uma certa criatura. Você não sabe como. Sabe do que estou falando? Nos reinos, essa luta não é literal. Não acorde com medo. Apenas entenda que isso é um espírito que está lutando entre o seu espírito e a sua alma para ver quem vai conseguir programar o próximo acidente, a próxima interrupção do seu futuro, o próximo revés do seu ministério, a próxima crise no seu casamento, a próxima aflição no seu corpo. Então, quando você se vê constantemente lutando no sonho, quando você se percebe repetidamente em meio a esse conflito no sonho, você precisa estar atento. É um sinal de que uma força está lutando para ver se consegue obter acesso ilegal à sua linha do tempo espiritual. Isso significa que suas próximas manifestações, ou o próximo incidente, ou o próximo acidente, ou próxima circunstância em sua vida. Portanto, seu futuro é uma função do seu cultivo nos reinos. Seu futuro é o quê? Um cultivo nos reinos. Portanto, lutar no sonho é um sinal de que você está lutando com o espírito pelo seu futuro. Jacó lutou com o espírito para decidir seu futuro. E a Bíblia diz que Jacó prevaleceu. Um reino se abriu. Um anjo do Senhor veio e eles lutaram. Esse era o anjo do futuro, os anjos do destino. E no instante em que o nome de Jacó mudou, seu futuro foi salvo e garantido. Aquela vitória que Jacó conquistou com um anjo garantiu o seu futuro. Então, às vezes, certas criaturas com quem você luta não são criaturas demoníacas. A pergunta é: por que o anjo do Senhor estava resistindo a mudar o destino de Jacó? Mudou através da luta. Não estou dizendo que às vezes é um espírito demoníaco. Às vezes é o anjo do Senhor enviado para não liberar o destino tão facilmente. Mas você tem que lutar por isso. Lute por isso. Eu digo, lute por isso. Lute pelo seu ministério. Lute pelo seu casamento. Lute pela sua saúde. Lute pelos seus filhos. Lute até ficar ferido. Lute até vencer. Eu não vou te deixar ir de jeito nenhum, até que você me abençoe, até que realmente mude completamente o meu destino. Eu não vou deixar você ir, não vou mesmo, de forma alguma. Lugar nenhum. Lute até que a mudança venha. Lute até você vencer. Pastor John, estou cansado. Use a última força. Você não vai a lugar nenhum. Lute até que seus filhos sejam salvos. Lute até que sua mãe venha para Jesus. Nós não somos desistentes. Nós não somos desistentes. Glória a Deus. Nós lutamos contra espíritos. Nós subjugamos anjos. Nós moldamos nossos destinos através de habilidades. Eu realmente preciso, de verdade, que meu destino mude de alguma forma nos reinos. Quando o anjo falou, ali foi a mudança de destino. E então no físico se manifestou como uma tribo de 12, nação poderosa que não pode ser derrotada até hoje. Alguém lutou nos reinos, enfrentando desafios importantes para determinar o sucesso em Cronos. Fuja de pessoas que são instáveis, são demônios imundos. Jesus disse: afasta-te, Satanás. Alguns preferem o mundo a Deus e buscam justiça humana. Jesus repreendeu Pedro por orgulho.
Sou Pedro, em mim a igreja será edificada. Chamou Satanás. Eu ter te elogiado agora não significa que está eternamente aprovado. Às vezes nos reinos você vê cobras no sonho. Por que você está vendo cobras no sonho? A questão é, por favor, note que tipo de cobra, qual cor. Eu posso te dizer o que isso significa. Quando você vê cobras no sonho, isso significa algo. Existe um programa que está querendo de alguma forma se manifestar neste momento. Existe uma programação. Quando você vê uma cobra, qualquer criatura que você vê no sonho está tramando algo para o futuro. Porque no mundo dos sonhos é onde os destinos futuros são decididos. Então quando você vê uma cobra, de que cor? A cobra estava te perseguindo? Ou você estava fugindo da cobra? Ou você ficou com medo quando viu a cobra? Qual era o tamanho da cobra? Qual é o tamanho? Se esse tamanho for grande o suficiente para te engolir, é um problemão. Se qualquer criatura como uma cobra aparece para você no sonho e é maior que você, o que isso significa? Existe uma situação que Satanás está tentando usar você, ou buscando permissão nos reinos para criar um problema que te engolirá no futuro. Mas ela apareceu como uma cobra, e essa cobra é poderosa. Mas você a viu como uma cobra, para você acha que é um espírito? Não, não, existe uma transação de espera. Você é descuidado nos reinos para que aquela Piton crie um cronograma de um dilema. Seja na família, você perderá um ente querido, ou o casamento será engolido, ou o ministério afundará, ou algo acontecerá que devastará sua vida para sempre. Pode levar 10 anos ou 20 anos para se recuperar. Essa é a Piton lutando contra você nos reinos. Veja bem, eles não sabem o significado das coisas nos reinos. Então, cobra no sonho, ela está te perseguindo ou atrás de você? Você a derrotou? Então, cobra no sonho, você não sabia. De repente, você pisou nela, ou ela apareceu do nada e te picou. Bem-vindo a uma doença perpétua. Sim, pressão alta, diabetes, câncer. Ou um problema na sua saúde que levaria uma vida inteira para superar. Foi cronometrado porque te mordeu. Mas quando te mordeu naquele reino e você acordou, retorne e reverta o tempo. Reverta. Como posso reverter? Eu já te disse, imagine. Nesse momento, os reinos ainda estão abertos. Nesse momento, quando tiver tais sonhos, não durma. Como ousa ter um pesadelo desses? Você diz que é um pesadelo. Volte para a cama. Ei, Jesus Cristo. Escute, quando você sai de um sonho, daquele momento até uma hora, esse sonho ainda está aberto. O reino ainda está aberto. Está muito ativo. Então, embora não pudesse voltar, alguns de vocês podem dormir e voltar. Mas diga, eu me teletransporto de volta. Eu me teletransporto de volta. Ou se não pudesse, você vai, porque ainda está fresco na sua memória. Agora você volta, vai ao ponto onde foi mordido e então se retira. Vá ao ponto antes de ser mordido, retire-se e esmague-a. Ou crie uma espada do espírito e então corte a cabeça e então você se afasta dela. Mas com línguas em nome de Jesus, o sangue de Jesus está cancelado. Então você diz, eu infundo saúde. Agora você estabeleceu uma linha do tempo de saúde divina, porque nos reinos há uma vulnerabilidade. Nos reinos há um vazio, e aquela serpente soube e viu e calculou o tempo e te mordeu e colocou na linha do tempo. Então você agora voltou, desfez isso e redefiniu outra coisa naquela linha do tempo, e então você sobe. Então, ok, por exemplo, cobra no sonho, dragão no sonho, lutando no sonho, mordido por uma cobra no sonho. Funeral no sonho, o que isso significa? Ver uma pessoa morta no sonho, brincando em um sonho no campo, perdido em uma floresta, caindo em uma vala ou em um vale, um galho de uma árvore caindo, uma árvore grande cai, uma árvore pequena cai, uma criança está prestes a morrer. A árvore pequena é uma criança. É alguém que não cresceu, um bebê, ou talvez 10, 20, 30, dependendo apenas do tamanho da árvore. Mas uma árvore muito grande, uma árvore antiga está caindo. Pai, ou mãe, ou tio, ou marido. Alguém profundamente enraizado está prestes a morrer, então foi cronometrado. Ou você em um sonho e vê um oceano subindo,
e você vê que o oceano está prestes a te engolir. Um problema capaz de tirar sua vida está a caminho. O mar subiu. Então, estas são atividades nos reinos que você deve entender e saber o que fazer. Você acha que Deus é tolo e que não há significado em você ter tais sonhos? E nós não fazemos nada. Rins não está na palavra de Deus. Eu vivo pela palavra. Rim, mostre-me onde na Bíblia está o seu rim. Não está lá. Vá e destrua-o, vá e acabe com o seu rim. Você ficará citando as Escrituras e morrerá. As Escrituras foram escritas unicamente para a salvação do espírito humano. De Gênesis, aliás, do pecado, após o pecado, até Malaquias e até o estabelecimento da igreja, foi, na verdade, para a redenção do homem do pecado. Ponto final. Todo o resto está intacto. O homem espiritual está intacto. A alma está intacta. A mente está intacta. Os reinos estão intactos. As criaturas estão intactas. Os planos de Deus para a humanidade estão intactos. Tudo está intacto. É só que uma coisa apenas deu errado. O pecado entrou e o homem foi separado de Deus. Jesus veio e reconstruiu essa ponte. Então a jornada continuará. O que há de errado? Se você está aqui e aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, não há outro Cristo, nem outro Deus, nem outro qualquer. É apenas Jesus. Você nasceu de novo. Parabéns. Venha, vamos entrar nos reinos. Amém. Agora que você ouviu o ensinamento do Pastor John, vamos reservar um momento para analisar isso de forma simples, para que você possa entender o que significa e como se aplica à sua vida. Seção 1. Seus sonhos são uma forma de comunicação espiritual. Você provavelmente já teve um sonho antes, algo que pareceu real, talvez até perturbador, e depois de alguns minutos, você simplesmente seguiu em frente como se não importasse. O Pastor John explica que os sonhos não são aleatórios. Eles podem ser uma forma de comunicação, e quando você olha para as Escrituras, esse padrão já está claro. Em Jó 33, a Bíblia diz que Deus fala à noite e sela a instrução quando o sono profundo cai sobre o homem. Isso significa que algo está sendo comunicado mesmo quando você não tem consciência disso. Você também vê isso na vida de José? O que Deus lhe mostrou em sonhos não ficou no sonho. Eventualmente tornou-se sua realidade. O sonho veio primeiro, depois a manifestação seguiu. Então, quando o Pastor John diz que o mundo dos sonhos é onde as coisas são formadas, ele está chamando sua atenção para algo importante. Que sua vida não é moldada apenas pelo que você faz quando está acordado, mas também pelo que é revelado enquanto você dorme. Agora, isso não significa que todo sonho venha de Deus, mas significa que você não deve tratar todo sonho como sem sentido, porque há uma diferença entre algo que você não entende e algo que não tem significado. Então, em vez de descartá-lo rapidamente, é mais sábio parar e perguntar: o que isso poderia estar me mostrando? Porque se Deus pode falar através de sonhos, ignorá-los pode significar perder algo que você deveria entender. Seção 2. Alguns sonhos revelam o que está sendo disputado em sua vida. O Pastor John diz que quando você se vê lutando em um sonho, não é apenas uma experiência, é uma forma de conflito espiritual. E se você pensar bem, provavelmente já teve um sonho assim antes. Então isso pode estar conectado a algo à sua frente, algo que está tentando ou se firmar ou ser interrompido. Portanto, em vez de descartar esse tipo de sonho, a resposta mais sábia é levá-los a sério o suficiente para refletir, porque se algo está sendo disputado, então compreendê-lo se torna importante. Seção 3. O que você vê nos sonhos frequentemente representa algo mais profundo. O Pastor John explica que o que você vê nos sonhos nem sempre é literal, mas também não é desprovido de significado. Muitas vezes, isso vem em símbolos, mas esses símbolos apontam para algo mais profundo. E, novamente, isso é consistente com as Escrituras. Quando Deus revelou coisas por meio de sonhos, ele frequentemente usou símbolos. Em Daniel, capítulo 2,
O rei viu uma imagem, mas aquela imagem na verdade representava reinos futuros. O sonho era simbólico, mas o significado era real. Então, quando o pastor John menciona coisas como ver uma cobra ou estar sendo perseguido, ou ao se deparar com certas situações em um sonho, ele não está focando na imagem em si, mas no que essa imagem pode representar. Porque, nesse tipo de contexto, o sonho não está apenas mostrando algo, ele está comunicando algo. E é aí que muitas pessoas se perdem. Elas se lembram do sonho, mas não perguntam o que ele significa. Então, ao invés de entender, elas ignoram. Mas o pastor John enfatiza que até os detalhes importam. O que aconteceu? Qual foi o desfecho? Como você reagiu? Essas são as coisas que começam a moldar o significado. Porque duas pessoas podem ver coisas semelhantes, mas a interpretação pode ser diferente dependendo dos detalhes. Então, o objetivo não é reagir emocionalmente ao que você viu, mas abordar isso com o entendimento. Porque se o sonho é simbólico, então é o significado que lhe dá valor. E sem entendimento, a mensagem pode ser completamente perdida. Seção 4. O que você faz depois de um sonho importa mais do que você imagina. O pastor John encerra essa ideia, trazendo-a para algo muito prático. Sua resposta após um sonho é importante porque, muitas vezes, algo acontece em um sonho e, ao acordar, você ou ignora, esquece ou simplesmente segue em frente rapidamente. Mas, ao longo das Escrituras, quando algo era revelado, especialmente por meio de sonhos, isso nunca era tratado de forma casual. Sempre havia uma resposta. Mesmo em Jó 33, a Bíblia mostra que quando Deus fala à noite, é para guiar, corrigir ou desviar uma pessoa de um caminho. Isso significa que o propósito não é apenas revelação, é resposta. Então, quando o pastor John enfatiza a importância de prestar atenção após um sonho, ele está apontando para a responsabilidade, não para o medo. Porque uma vez que algo é revelado, seja de forma clara ou simbólica, o próximo passo não é pânico, é alinhamento. Alinhamento com o quê? Com a palavra de Deus. Então, em vez de reagir emocionalmente ou descartar completamente, a resposta mais sábia é pausar, refletir e responder de uma forma que seja consistente com as Escrituras. Porque no fim das contas, não se trata apenas do que você viu, mas do que você fez com o que viu. E às vezes, é essa resposta que determina o que virá a seguir. Se isso te ajudou a entender as coisas com mais clareza, tire um momento para refletir sobre isso. E se você achou isso valioso, pode compartilhar com alguém que também possa precisar. Dia perfeito.